A menopausa é uma fase na vida da mulher que ocorre naturalmente e é um processo que traz muitas mudanças para o corpo feminino. Para ajudar a entender essa fase tão desafiadora, o Conexão Mais convidou a médica Vanúzia Miranda. Ela vai esclarecer tudo para a gente e eu lhe convido a participar dessa imersão no mundo da menopausa. Até daqui a pouco. Olá! A menopausa é uma etapa natural na vida da mulher que ocorre ao redor da meia-idade, marcada por alterações hormonais. Essa fase gera dúvidas e preocupações, tanto físicas quanto emocionais. E para enfrentá-la, é preciso estar atenta às recomendações médicas. Compreender as transformações da menopausa é fundamental para garantir uma boa qualidade de vida, prevenir doenças e aproveitar essa fase com leveza e saúde física e mental. E quem está aqui conosco é a ginecologista e citopatologista Vanúzia Miranda. Dona Vanúzia, muito obrigada por aceitar o nosso convite, a casa é sua. E eu vou perguntando, explique, por favor, o que é menopausa? Menopausa é uma data, é aquela data em que você menstrua pela última vez. Antes dela, um período de transição, marcado por várias queixas, vários sintomas incômodos que perdem a qualidade de vida da mulher, que é o climatério. E depois dessa data, passados 12 meses sem menstruação alguma, você tem o que chamamos pós-menopausa. Agora eu quero que a senhora acompanhe, porque Mike Rodrigues foi às ruas e trouxe algumas perguntas para a senhora. Doutora Vanúzia, eu me chamo Marigleide e gostaria de saber o porquê desse calor tão infernal no nosso corpo quando nós estamos na menopausa. Então, Marigleide, a gente nem imagina que o sistema nervoso central tem receptores hormonais e que os hormônios ovarianos agem lá. E agem, inclusive, em setores responsáveis pela manutenção da nossa temperatura. E o que é que acontece? Quando esses hormônios começam a ficar desregulados, esse controle sobre a estabilidade da temperatura corporal também descontrola. Então, você tem aqueles picos de calores, os calores geralmente são mais no tronco para a face, é um calor súbito que faz depois você entrar numa sudorese. Então, esses calores atacam você repentinamente e é justamente pelo início das oscilações hormonais, já anunciando que o ovário está parando de funcionar a contento. A outra pergunta é de Rileide Fernandes. Doutora Vanúzia, que tipo de suplemento vitamínico você sugere para a mulher na fase da menopausa? Muito bem, Rileide, veja bem. Na pós-menopausa, a gente tem que buscar muita proteína, se alimentar basicamente de proteína. E ter esses suplementos em mãos, ricos em proteína, proteínas isoladas, nada de açúcar, nada de glúten, nada de farináceos, é saudável para você. A gente está entrando numa fase em que o metabolismo vai reduzindo e você precisa gastar mais calorias. Inclusive, ingerir proteínas gasta mais caloria, dá trabalho ao corpo para funcionar. Então, esse é o principal suplemento, proteico. Para aquelas mulheres que têm muitos fogachos e estão com sintomas de calores, coisas que difíceis de suportar, a gente também preconiza o uso de soja, porque é um fito-hormônio, de amora, também é um fito-hormônio, e vai amenizar suas queixas. Outra pergunta agora é de Zilda Barbosa. Doutora Vanúzia, eu gostaria de saber o que é bom para esse calor na menopausa e para essa irritação da menopausa. Eu gostaria de saber se você me passa algum medicamento que sirva para esse calor. É um calor intenso, doutora. Eu gostaria de tomar algum remédio para melhorar. Para aliviar o calor, veja bem, a princípio eu diria para você, viu, Zilda? Terapia hormonal, sem dúvida, é a primeira linha de pensamento para todos aqueles que querem aliviar as queixas da menopausa da mulher, né? Mas nem toda mulher está apta a ter uma terapia hormonal, usufruir de uma terapia hormonal. Então, o que é que a gente pode fazer?
Primeiro, usar recaptadores de serotonina. São drogas que geralmente se usa como ansiolítico, calmantes. Muitas pessoas dizem até assim, eu estou usando calmante, por quê? Porque eles têm um poder de aumentar o tempo dos neurotransmissores nas sinapses nervosas. E isso faz você sentir menos irritabilidade, menos calores, esses fogachos seguidos de sudorese diminuem bastante, então como ajuda, a gente preconiza. Ah, mas eu não queria tomar calmante, eu quero uma coisa bem natural. Bem natural, temos a soja, como já foi dito, temos a amora, são fito-hormônios com ação que pode melhorar suas queixas. Doutora Vanúzia, a pergunta agora é de Kelly Soares. Doutora Vanúzia, eu não estou ainda na menopausa, mas eu gostaria de saber quais são os pré-sintomas da menopausa. Me ajuda aí, por favor. Os sintomas da menopausa, essa fase de climatério, é quem mais grita a favor dos incômodos, né? O climatério se inicia com as irregularidades menstruais. É uma fase marcada por irregularidades menstruais. A mulher ou menstrua muito, mais de uma vez por mês, ou ela começa a ter escassez da menstruação. Passa 2, 3 meses sem menstruar, depois a menstruação aparece, seguidas de fogacho, seguidas de sudorese noturna durante a noite, você sua a cama toda, aí você sente calor, sente frio ao mesmo tempo, é uma agonia. E insônia, irritabilidade, labilidade emocional, você fica fragilizada, na verdade. Essas são as queixas principais. Na verdade, você não tem nenhuma obrigação de ter todas essas queixas para poder se dizer no climatério. Tem mulheres que têm fogachos, outras não têm. Tem mulheres que não têm sudorese noturna, mas têm uma insônia, o sono todo fracionado. Tem mulheres que não têm insônia, mas têm uma labilidade emocional que ela ri e chora ao mesmo tempo. Então, não é obrigado que todas tenham todo o leque de sinais e sintomas, mas esses são os principais. Apareceu, você já sabe que algo está mudando em sua vida. Bom, eu espero que a gente tenha conseguido responder a todo mundo, né? Tenho certeza que foi muito enriquecedor. Doutora Vanúzia, agora a gente vai dar uma paradinha e você fique aí que a gente volta já. A gente está conversando com a doutora Vanúzia sobre uma fase importante da vida da mulher, a menopausa. E a gente traz a história da jornalista e humorista Romy Schneider. Tem fases da vida que chegam sem pedir licença. E com a menopausa não é diferente. Calor que vem do nada, humor que muda como o clima e o sono que sempre foge. Parece mesmo um pesadelo, mas também pode ser o início de uma nova versão de si mesma. E a jornalista e humorista Romy Schneider começou a sentir os sintomas da pré-menopausa antes dos 50. E quando entendeu que ainda teria outra etapa pela frente, decidiu fazer o que sabia melhor: rir da própria história. Eu estava numa situação bem complicada e no final da menstruação a mulher tem uma situação que sangra muito. Eu estava bem nessa situação com anemia horrível. Eu fui fazer um tratamento e o médico disse que provavelmente nesse tratamento a minha menopausa ia chegar. Ela estava muito longe, mas provavelmente ela ia chegar com um combo, com insônia, com fogacho, com tudo que a menopausa traz. E minha filha, eu terminei sentindo tudo isso, inclusive fiz show falando de menopausa, um monte de coisa, tudo meu era menopausa, dei entrevista falando de menopausa. Quando acabou o tratamento, acabaram os sintomas. E aí voltei ao médico, eu digo, o que foi que houve? O sintoma desapareceu. Aí descobriram que eu não estava na menopausa, eu estava na pré-menopausa. Não sabia no que era isso, tem os processos. Porque a minha menstruação, o meu fluxo sempre foi muito intenso. Muito intenso, muito intenso. Só que teve uma situação assim que foi assustadora. Era bem assustadora e eu costumo ir para o Sabadinho Bom, que eu adoro o Sabadinho Bom, danço desde a hora que chega até o final. E nesse dia eu fui, só que dancei uma música, já comecei a me sentir cansada, um negócio esquisito. Aí comecei a sentir assim que a menstruação estava estranha. Chamei minha sobrinha para ir no hospital, a gente foi para a emergência, para a urgência lá do hospital. E quando chegou lá, a médica disse que eu estava com anemia
E foi a partir daí que o médico disse, eu vou fazer um tratamento e você vai entrar na menopausa. Vai antecipar uma menopausa e você não está nem perto. E aí antecipou por um tempo. E as experiências da Home são um retrato de muitas mulheres. Aqui no Brasil, cerca de 30 milhões delas enfrentam a menopausa precoce, segundo dados da rede Ebezer. E apesar de natural, o tema ainda é cercado de mitos e silêncios. Mas o importante é lembrar que o corpo muda, o brilho não. E que conversar sobre isso com humor e sem culpa é também um ato de liberdade. E aí eu fiz um show chamado até Menos Pausa e Mais Play, que era justamente para fazer essa brincadeira, que não é porque você está na menopausa, que você não pode namorar, que você não pode ser vista, porque tem muito isso. Eu acho que uma das piores coisas da menopausa é a invisibilidade da mulher. Eu brinco muito disso no show, dessa coisa da invisibilidade, e falo das minhas relações amorosas. De stand-up é isso, é você falar do cotidiano, de como está a sua vida. E se minha vida está ligada à menopausa, não tem como deixar de fora. E aí tem uma hora que eu digo, agora eu vou falar da única coisa que está dando certo, a minha vida amorosa. Aí pronto, aí o povo cai na risada, porque já sabe que é a parte que está pior. Entre uma onda de calor e outra, o que fica é o aprendizado, o de se olhar com carinho, rir de si mesma e entender que ser mulher é isso, um se incluir finito e que nosso maior poder está em nunca deixar de se reinventar. E se a menopausa é o fim de uma fase, que seja então o começo da mais divertida de todas. Na menopausa é assim, a vida da mulher é assim, a gente passa a vida todinha lutando. É um levanta, cai. Parece aqueles bichos de posto, não tem aqueles João Teimoso assim, equilibrando prato, vai, levanta. Aí quando você chega na idade madura, que é aquela fase que você devia descansar, que você diz, meus filhos agora estão tudo criados, vão sair de casa, a menopausa chega e diz, não, agora chegou eu que vou mandar na sua vida. É sobre isso. Obrigada, Sayaka. Doutora Vanúzia, que história é essa de sentir tudo isso? É o famoso climatério? O famoso climatério. Mas como é? Você sente antes e sente durante? Você Qual a sente diferença? antes da menstruação acabar e depois você vai sentir as consequências de os hormônios terem falhado totalmente. Por quê? A médica, quando disse para ela assim, não, você ainda não está na menopausa, era justamente porque ela tinha sintomas de climatério, mas não foi, a menstruação ainda aparecia. Entrou na menopausa, essa menstruação durante 12 meses, é o que configura a menopausa, realmente ela não aparece. E os sintomas são outros? São. Alguns permanecem. A insônia, a labilidade emocional, outros vêm aparecer. A secura vaginal, o desempenho sexual, o interesse Por isso que sexual. muitas vezes a mulher deixa a atividade sexual porque acha que não está mais no tempo. Algumas dizem que o tempo acabou e eu quero dizer que, pelo amor de Deus, não pense assim. Na verdade, você somente acabou a capacidade de reproduzir, de gerar filhos. Mas a capacidade de ser produtiva, dinâmica, está em você. Nada acabou. É né? o que o homem fez. Exatamente. Mudou, deu uma virada de chave na vida e fez coisas que nunca fez antes. Eu tenho que dizer para você que isso é o que manda a cartilha. Você tem que mudar estilo de vida, procurar saídas para melhorar você mesma, ou seja, terapia, exercícios, fazer o que gosta. Mulher costuma dar conta de tudo e a deixa por última opção. Então, no final das contas, quando você pergunta a ela o que é que você tem feito por você, nada ela tem feito por ela. Então, olhar um pouco para você, procurar se nutrir de uma maneira mais saudável, não ganhar peso, acumular peso é algo prejudicial, porque o envelhecimento vai fragilizando os ossos e a gordura ajuda a fragilizar articulações, mobilidade. Então, prestar atenção no hoje para que o amanhã você possa usufruir com qualidade de vida. Isso é o mais importante. A tão temida reposição hormonal. Reposição hormonal seria a primeira opção de todas as mulheres. Eu diria a você que, sem medo nenhum, você está repondo aquilo que o seu organismo estava acostumado a conviver. Porque convivemos com hormônio desde que a puberdade mostra a sua cara e os ovários começam a lançar na corrente sanguínea todos os hormônios que a gente já percebe na mulher principalmente, né? Mas fora eles ainda tem hormônio da tireoide, suprarrenal, ou seja, nós somos hormônio, nosso desempenho é comandado por hormônios. Então não tem que ter medo.
cedo. Mas algumas mulheres têm limitações e elas têm que ser consideradas. Então, nada de terapia hormonal para todo mundo, nem como se todo mundo fosse igual. A terapia hormonal, na mulher que pode administrar a terapia hormonal, ela tem que ser personalizada, contando com as suas limitações, com o seu histórico familiar. Isso é o mais correto. E tem mulheres que, mesmo assim, não poderão fazer uso de terapia hormonal. Existem métodos alternativos? Com certeza. Existem lasers, existem drogas adjuvantes que podem melhorar a qualidade de vida, a insônia, a labilidade emocional. E existe aquilo que você pode fazer por você. Uma boa alimentação, uma boa nutrição e socializar. Ter um grupo de amigos, ter um grupo de apoio, de preferência que esteja na mesma fase de vida que você, para poder vocês compartilharem situações e curtirem a vida, porque essa é a fase de se curtir. Os filhos já estão criados, todos independentes. Você já tem uma estabilidade emocional melhorzinha e financeira melhorzinha, então você já sabe, aparentemente, o que quer e é usufruir dessa autonomia, dessa independência que a vida traz para você. Excelente fase. Doutora Vanusa, saúde mental. Excepcional, porque a mulher, nessa fase de pós-menopausa, ela passa por uma dificuldade muito grande. É uma fase em que os filhos vão embora de casa, é uma fase em que ela se aposenta, é uma fase em que ela perde os pais, é uma fase... Quer dizer, não é só a menopausa. Não é só a menopausa, as mudanças de toda uma vida, né? Ela não se sente mais atrativa para o seu parceiro como ela antes, né? Era antes. Então, isso tudo é uma fase que requer uma parada e uma investida na sua saúde mental. E saúde mental quer dizer procurar ajuda com um terapeuta, procurar ajuda através de exercício. O exercício libera serotonina, lhe dá uma sensação de bem-estar e isso lhe dá uma nova cor para a vida. Passear, dançar. Fazer o que gosta. As coisas que fazer o que é gostoso. Fazer o que é gostoso é prazeroso, a vida deixa de ser cinza. É isso. Quais os maiores inimigos da menopausa? O maior inimigo da menopausa é a própria sociedade. A sociedade, ela imprime a você a obrigação de se permanecer jovem durante toda a vida. Isso é praticamente impossível. Então, quando a mulher já tem os seus atributos postos em questão, porque ela já não tem a pele que tinha antes, porque os cabelos já não reluzem como antes, porque as rugas de expressão já começaram a se mostrar mais que antes, ela se sente cobrada pela sociedade de se manter jovem, viril, disponível, e não é bem assim, né? Então, eu acho que a sociedade tem que deixar de ser tão cruel e imprimir regras tão rígidas. Eu acho que é a vez da mulher, na maturidade, poder se impor, se posicionar em vários questionamentos e não ser deixada em escanteio, como a nossa sociedade costuma fazer. Doutora Vanusa, e falando nisso, a andropausa. A andropausa está para o homem, como a menopausa está para a mulher. Só que, ao contrário da menopausa, que é aquela coisa súbita, né? Dos 45 aos 55 anos, ela desaparece e você começa a arcar com as consequências disso. A andropausa, ela é paulatina, né? Então, a partir dos 40 anos, pode ter certeza que os androgênios começam a diminuir e ele já não tem mais o desempenho de antes. Mas ninguém cobra do homem, cobra da mulher. Ninguém cobra. Não, o homem é aquele que está plenamente apto a qualquer tipo de satisfação. A sociedade sempre foi assim durante o decorrer da história. Mas eu tenho que dizer para vocês que eles não são tão supermans desse jeito. Pelo contrário, eles também têm dificuldade de ereção, eles também têm desinteresse sexual, eles também se sentem cansados. Só que a postura deles é diferente. A supremacia masculina. Claro, eles não dão o braço a torcer e dizem assim, rapaz, eu acho que meu tempo terminou, eu vou cuidar dos meus netos. Você já viu algum homem dizer isso? Nunca. Mas a gente vê a mulher dizer assim, puxa, agora minha vida é meus netinhos. Não pode ser assim, né? Então, se ela começar a se pôr de maneira diferente, eu acredito que a sociedade vai começar a ver a mulher diferente. Como hoje, muitos já dizem assim, puxa, a mulher de 50 de hoje não é mais a mulher de 50 verdade, do passado, né? E não será mesmo, porque ela está cavando espaços novos, está mantendo uma postura nova. E isso faz toda a diferença. E é aí que a gente vê que o etarismo deu uma virada. Uma virada, com certeza. E tem que virar. Se fala em etarismo. Se fala em etarismo. Há comportamentos que, mesmo sem palavras, eles
são comportamentos etaristas, né? Então a gente tem que desmistificar isso e tirar dos cantos aquelas pessoas que têm idade para colocar elas com todo o potencial que elas têm dentro de si, porque não nega isso não. Independente da idade, você tem um potencial. Tem como passar por tudo isso sem ir no médico? Muito difícil, eu lhe digo até assim, negligente da parte nossa. A gente tem que procurar uma vida saudável. Procurando uma vida saudável, você precisa de orientação. E a orientação é com um profissional de saúde, junto de você ali, orientando a alimentação, orientando os exercícios, orientando as medicações, vendo como é que está essa coisa do colesterol, do perfil lipídico, glicêmico, para você não morrer mais de morte súbita, como antes era muito comum de se morrer. Então, hoje o que a gente preconiza é um envelhecimento da população, mas não é um envelhecimento qualquer, prostrado numa cama com uma morbidade grande, não. Esperando a morte chegar. Esperando a morte chegar, de jeito Fazendo nenhum. crochê na cadeira de balanço. Ponto de cruz. De jeito nenhum a gente espera isso, né? A gente espera que você vá embora sim, todos iremos, mas com a qualidade de vida irretocável. Que você olhe para trás e diga, valeu viver, experimentei de tudo, foi tudo muito bom, e aí dei conta do meu recado. Para finalizar, o recado, como você mesmo disse, para o nosso a nossa Ai, telespectadora. eu amo as mulheres na pós-menopausa e digo para elas que nada terminou, apenas está começando. Bote isso na sua cabeça e comece a mudar sua maneira de pensar, de se comportar agora. Doutora Vanúzia, muito obrigada. Espero que a senhora tenha adorado a nossa conversa, assim como também nós adoramos. E você que nos acompanha pelo canal 6.3, YouTube e Instagram, muito obrigada pela companhia e até a próxima.